Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar o Papo com Zé Trajano de sexta-feira. Bom, habemos ministro da Educação. Depois de 20 e tantos dias sem ministro da Educação, foi escolhido o senhor pastor da Igreja Presbiteriana, o senhor Milton Ribeiro. Depois eu vou falar um pouco mais da indicação. Aceitou, evidentemente, já fazia parte do governo, no Conselho de Ética, e eu sempre disse aqui, e repito, quem está nesse governo, bom sujeito não é. Igual quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Porque não confio em quem está ao lado do Capitão Corona. Pois bem, acho que é um conservador, tem um currículo extenso, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas já eu falo da indicação e da escolha do Capitão Corona do novo ministro da Educação. Mas o assunto que está me despertando mais atenção e uma grande indignação é não a soltura do Queiroz exatamente, que também já é uma aberração. É a mulher do Queiroz, a foragida Márcia, que ganhou direito de ficar em casa. Ela está foragida, vai se apresentar a qualquer momento, capaz de estar se apresentando agora, será presa e solta para cumprir a pena em domicílio, com a tornozeleira eletrônica. Isso está despertando nas pessoas uma indignação para lá de gigante. Eu vou ler um trecho aqui do Bernardo Melo Franco, que eu gosto muito, colunista do Globo, escreve colunas precisas, sempre assino, de modo geral, assino embaixo as colunas dele. Ele diz o seguinte, falando do juiz, o João, ontem eu falei José, mas o nome dele é João Otávio de Noronha. Isso eu falei ontem. Em cerimônia no Planalto, quando assumiu o André Mendonça, novo ministro da Justiça, o Bolsonaro disse para o juiz, confesso que a primeira vez que o vi foi um amor à primeira vista. Desmanchou-se em elogios ao João Otávio de Noronha. Pois bem, o flerte, seu texto agora do Bernardo Melo Franco, foi correspondido. Fisgado pelo capitão, o presidente do STJ se tornou um fiel escudeiro do judiciário do capitão Corona. Noronha não nega fogo. Em fevereiro, ele derrubou decisões de duas instâncias que barravam a posse daquele sujeitinho que dirige a Fundação Palmares. É um negro que não gosta de negro, né? Em maio, repetiu o expediente para livrar Bolsonaro de apresentar exames médicos à imprensa. Olha só o currículo. Vamos relacionando. Permitiu a posse, né, do presidente da Fundação Palmares, permitiu que ele não precisasse apresentar exames médicos à imprensa, lembra que todo mundo queria saber. Ele atendeu os desejos do presidente em 87,5% dos pedidos do presidente ao tribunal. Prestou muitos favores. E agora, não se compara ao de ontem, um habeas corpus salvador do Fabrício Queiroz. A alegação de Queiroz sofria ameaças de morte, também foi providencialmente esquecida. Agora ele trocará um presídio de segurança máxima para um bairro dominado pelas milícias. Mas aí também que vem outro buziles da questão. Ele também concedeu liberdade, prisão domiciliar, à mulher, a foragida Dona Márcia, mulher do Queiroz. Ex-PM Queiroz, é bom que se diga.
foragida desde o mês passado. Quando ele foi preso, ela se pirulitou. Premiá-la com habeas corpus é uma aberração jurídica que envergonha e desmoraliza o STJ, na palavra de 2 integrantes do tribunal. Os galanteios de Bolsonaro podem ter seduzido o ministro. Estou lendo aqui, interpretando a coluna do Bernardo Melo Franco. Mas não explicam tanto carinho com o governo. Agora vem. Noronha é candidato, eu diria, candidatíssimo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Como atingirá a idade limite em 2021, depende do amor presidencial para chegar lá. É realmente, senhoras e senhores, torcida brasileira, uma aberração. E aí tem um outro buzires essa história, uma outra questão, como diria um amigo meu, que é o seguinte, cito aqui agora Miri Leitão. O direito não tem que ver a cara do cliente. Deve se basear em leis, princípios e precedentes. É exatamente por isso que a decisão do ministro foge à razoabilidade. Não precisa ser um jurista para entender que um fugitivo não deve receber um benefício da própria justiça. É o ponto mais absurdo nesse caso, mas também não é o único. E disse o juiz que o benefício à massa é para cuidar do Queiroz. Além de tudo, esse juiz é machista. Depois eu vou ler aqui, inclusive, um manifesto do pessoal, que eu sou até ligado, do Esporte pela Democracia, em repúdio a essa decisão do juiz João Otávio Noronha, para não deixar dúvida que eu falei o nome dele errado ontem. Hoje é o dia da pizza. Hoje é o dia da pizza. O professor Pasquale estive conversando com ele à tarde, explicou que essa coisa vai acabar em pizza, sei lá o quê e tal, assim, termo. Começou numa mesa redonda de futebol, aqui na época da TV Gazeta, que tinha o Wilson Brasil e outros personagens daquela época, jornalistas esportivos daquela época. E tinha um que representava o Palmeiras, que eu esqueço o nome agora dele, e falava assim, o pessoal se encontrava sempre depois da mesa redonda para comer pizza. Então acabava tudo em pizza. Esse aí ficou um termo que ficou. Agora, ficou um termo pejorativo, vamos dizer. Por exemplo, eu posso usar aqui o escândalo, a denúncia do dinheiro desviado que tem nas contas da Suíça, do senador Serra. Essa coisa vai acabar em pizza? Isso é assunto para o momento cobrança daqui a pouco. E as rachadinhas? Vai acabar em pizza? Assunto para daqui a pouco também. Vamos lá. Eu já falei aqui da decisão do juiz, mas tem mais uma lembrança aqui para a gente falar, que é citada pela Mônica Bergamo, excelente jornalista também, da Folha de São Paulo. Ela lembrou uma outra decisão polêmica do Superior Tribunal de Justiça, que negou a liberdade a um jovem que havia furtado 2 frascos de shampoo que valiam juntos R$20. Tá? E tem uma outra também de Ceará, do pessoal do Ceará. Olha, eu sei que há, no momento, nos presídios brasileiros, 3.000 mães que deveriam estar soltas, cumprindo a pena em casa. Mas, para isso, o STJ não tem olhar nenhum, sabe? Escolheu ali o Queiroz para agradar o presidente, a mulher do Queiroz, uma foragida ganhar esse benefício. É o fim da picada. O programa de hoje vai falar do Jackson do Pandeiro, um gênio, na minha opinião, um gênio da música popular brasileira, esse paraibano, que morreu há 38 anos, aos 62 anos. Vamos falar também do dia do frescobol, segundo o Milor Fernandes, o grande intelectual, escritor, tradutor, jornalista Milor Fernandes, ele teria sido um dos inventores do frescobol, muito jogado nas praias por aí, né? Vamos dar os números da pandemia, o momento cobrança, vamos falar do programa que vai estrear hoje aqui na TVT, né? O programa do Oliver Stone, da parceria da Nocaute com a TVT, entrevistando o Putin, detalhes daqui a pouco. Mas vamos falar você pode participar, lembrando, 11 992 030506, tá? Pá, pronto.
o índice de besteiras e asneiras ditas por esse governo é um negócio inacreditável. Teve um ministro, recém-chegado, ministro das Comunicações, que é genro do animador Silvio Santos, que falou textualmente, não foi uma vez não, várias vezes, que a Mata Atlântica fica na floresta amazônica, fica na Amazônia. Falou 3, 4 vezes repetidamente. Ele precisa ter aula de geografia, né? Para saber como é que funcionam as coisas, os biomas e tal. Mas além dele, o Capitão Corona deu aquela transmissão que ele faz às quintas-feiras, sozinho dessa vez. Ele disse o seguinte, ele defendeu mais uma vez o uso da cloroquina, tá? Apareceu sem máscara, e dizendo o seguinte: havia só uma outra pessoa presente, segundo ele, a uma distância segura, mas dava para ouvir vozes quando ele falava, tá? Ele reclamou da perseguição política ao comentar o caso nos perfis derrubados pelo Facebook e pelo Instagram. Calma, vou chegar lá. Jurou que os partidários dele jamais disseminaram ódio ou fake news na internet. Tá brincando com a nossa cara, né? Jamais, 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 como diria outro. E reconheceu a eficácia da hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica nenhuma. E aí comparou o uso da cloroquina com o suposto caso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico, entre Chile, Bolívia e Peru, no final do século XIX, quando os soldados injetavam água de coco fazendo transfusão porque não tinha sangue suficiente. Vamos ver e ouvir. Dá dó, viu? Então, o que eu posso falar do meu testemunho, né? Sabemos que nenhum desses tem comprovação científica, mas como, por exemplo, lá atrás, na Guerra do Pacífico, né? O soldado chegava ferido, sangrando, precisando de uma transfusão, e não tinha sangue para fazer transfusão nele. O que fizeram naquela época? Começaram a injetar, não sei como, né? Água de coco na veia do soldado aí que havia perdido muito sangue. E deu certo. Se fosse esperar, a coisa não teria morrido naquela época. É um negócio impressionante, né? Enfim, vamos lá. Eu quero lamentar aqui, dar uma nota triste de pesar a morte do Alfredo Sirquis, né? É um dos fundadores do Partido Verde, foi deputado, líder estudantil, exilado na ditadura, escritor, escreveu Os Carbonários, acidente de carro, morre aos 60 e alguma coisa. Ele foi, é muito triste, é um feito, deixa eu ver, 69 anos, em Nova Iguaçu, estava a caminho do sítio da família, perto de Vassouras, tá? É um dos pioneiros da militância ambiental no Brasil. O Carluxo, o 02, que é vereador no Rio de Janeiro, consta que pode estar arrumando as malas para Pocotó, se pirulitar, para deixar o Brasil. De acordo com o Estado de São Paulo, Carluxo pensa em morar nos Estados Unidos, talvez para ficar conversando todo dia, dialogando lá com o guru dele, o Olavo de Carvalho, né? Mais exatamente no Texas, onde o 02 tem amigos. Beleza, hein? Ele admitiu no Twitter, que estou com pena, eu gosto de chorar aqui, está vivendo um novo movimento pessoal, sem especificar a que ele está se referindo. Aos poucos vou me retirando do que sempre defendi. Escreveu ele no Twitter. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Falando em cloroquina, os pesquisadores voltaram a alertar o uso de cloroquina pode ter efeitos colaterais cardíacos fatais. O meu cardiologista escreveu uma coisa muito interessante no Twitter, lembrando o seguinte: o Capitão Corona, que se vangloria e está tomando cloroquina e tal, ele faz 2 vezes por dia eletrocardiograma, para ver se, se não está dando arritmia, porque causa arritmia. Quem é que pode, vamos dizer que fosse distribuída a cloroquina para todo mundo, fazer 2 vezes por dia eletrocardiograma, tendo médico, equipe médica ao lado?
Veja que coisa inacreditável. Se não faz mal, por que essa coisa de ficar fiscalizando, eletrocardiograma, 2 vezes por dia? Olha que tensão, né? Eu estou com outra gente que eu tenho vontade de chorar aqui, gente tão decente, tão do bem, né? Aquele pessoal do Movimento Brasil Livre, né? Poxa, que gentinha legal, né? Poxa, se elegeram deputado federal, outro deputado estadual, vereador, muito bom. 2 deles, 2 empresários ligados a eles, foram presos hoje por suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Alexander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso são investigados pelo desvio de mais de 400 milhões de reais. Os promotores apontam a participação de outro grupo, MRL, Movimento de Renovação Liberal. Que coisa. Não vou falar o nome desse líder do Movimento Brasil Livre, eu não gosto de falar o nome dele. Nega que os empresários façam parte do movimento. O Ministério Público, porém, afirma que são mesmo integrantes e fundadores do Movimento Brasil Livre. Que pena, né? O cara responde a 125 processos da justiça, um deles. O tal do Renan é coordenador nacional do MBL e um dos responsáveis pelo movimento, esse aí, outro, a Renovação Liberal, aquele outra sigla. Vamos falar de coisa boa. Lamentei a morte do querido do Sirquis, falei da prisão dessa gente tão legal, né? Tão boa. Falei do juiz lá do Noronha, assim, né? Com o Capitão Corona. Essa sentença dele, deixando a mulher Márcia, a foragida, cumprir, ficar em casa, domicílio, nossa, é uma coisa inacreditável. Então, vamos falar de coisa boa, vamos falar de um gênio da música popular brasileira, Jackson do Pandeiro, que nasceu em Alagoa Grande, na Paraíba. Não nasceu em Alagoas, o nome da cidade é Alagoa, tudo junto, Grande, 31 de agosto, e morreu em 10 de julho de 82, por isso 38 anos da morte dele, aos 62 anos. Conhecido como o Rei do Ritmo, olha, maravilhoso, maravilhoso. Está ali no panteão dos grandes da música popular brasileira, tá? Vamos ver e ouvir um pouquinho dele cantando um dos clássicos dele, dos grandes sucessos. Sebastiana, com ele, quem está no acordeon é Dominguinho. Vamos lá. Eu convidei, olha, a comadre Sebastiana pra dançar em Xanxá, na Paraíba. Ela veio com uma dança de piriri e pulava aqui só uma guariba e gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, eu segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. Tá aí, só um trechinho, pena que a gente não possa passar ele no programa inteiro, né? Daniel de Osasco, casal rachadinho, vão morar onde? Atibaia ou Guarujá? Não, consta que eles vão morar ali, Taquara, perto do Rio das Pedras, não sei. Ninguém sabe direito o CEP do caríssimo Queiroz. Durvalino Ferraz, o Mourão fez videoconferência com empresários internacionais e mentiu na maior cara de pau, verdade. Henrique Cavalcante Miranda, boa noite, Trajano. A educação não vai dar nada que preste com esse reverendo. Paulo Mato Grosso, Salvador, olha o tipo de pessoa que chega à mais alta corte do país, Noronha. Soltou um miliciano e sua mulher foragida para agradar ao Bozo, que deve indicá-lo para a superior tribunal. Exatamente, está certíssimo. E o Pedro Bolchevique, de São Bernardo do Campo, fala sobre a morte do Alfredo Sirquis, ocorrida hoje em Nova Iguaçu. Já falei, já lamentei. Tem até aqui o Globo diz, coloca a última entrevista do Sirquis, que, sabe... Descarbonário, seu novo livro, ele estava divulgando já o livro, o autor parte de alerta sobre questões ambientais para incluir reflexões sobre sua biografia e trajetória política. Os Carbonários foi um livro que fez muito sucesso, aí o Descarbonários, né? 4 décadas depois. É um jeito para a gente tirar o chapéu e lamentar muito a morte dele. Vamos aos números da pandemia. Tristes números. O Brasil tem 69.406 mortos pela Covid-19, segundo aquele boletim divulgado do consórcio dos veículos de imprensa. 1.051 novas mortes. Infectados, 1.768. Vou repetir, porque às vezes os números são... Mortos, 69.406. 1.501 novas mortes.
E o total de infectados, 1.768.000. Estado de São Paulo, houve 9.395 casos de ontem para hoje. Agora, aqui em São Paulo, o número de infectados pula para 359.110. Tá? Em 24 horas foram registradas 324 mortes, que levou o total de óbitos para 17.442. O governador Engomadinho de São Paulo disse que São Paulo começou a entrar na fase do platô, com estabilização, ligeira queda nos casos de Covid-19. Não é mentira. Não é mentira, mas a gente não pode sair abraçando o vírus, porque nada está resolvido, essa coisa vai se estender por muito e muito tempo, e qualquer descuido, a coisa pode ter uma segunda onda, e aí é terrível. Mesmo com essa coisa que ele disse, com essa declaração, que está chegando na fase do platô, o governador Engomadinho estendeu a quarentena no estado até o dia, estendeu agora para o dia 30 de julho, tá bom? O avanço da Covid-19 do interior é muito grande. Se aqui na capital a coisa está melhor, no interior de São Paulo, no interior do Brasil, de modo geral, as pequenas cidades brasileiras já contam com mais de 10.000 mortes por causa do coronavírus. É que mostra o levantamento feito pela agência pública, que faz um bom trabalho sempre, Agência Pública de Jornalismo, com base em números do Ministério da Saúde. O avanço da Covid para o interior já deixou mortos em quase metade dos municípios com menos de 100.000 habitantes. O pessoal do interior tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Bom, o Brasil passa vergonha na ONU, mas isso é todo dia. Segundo o Jamil Chad, que a gente cita diariamente aqui, as pessoas estão recebendo ordem de ficar em casa, mas não há casa para se ficar, disse a BBC Brasil. O relator da ONU recomendou que o Brasil suspenda imediatamente todas as ações de despejo. O Bolsonaro, o capitão Corona, vetou a suspensão dos despejos de inquilinos até o dia 30 de outubro. O artigo fazia parte do projeto de lei aprovado no Congresso com medidas emergenciais de resposta à pandemia. Só que o Brasil não está impedindo o despejo e recebeu essa bronca do relator especial da ONU pelo direito à moradia. Vamos falar do pessoal que está mandando mensagem? Deixa eu ver aqui. Como o Hélio do Meia, lembrando que hoje é Dia Nacional da luta fora Bolsonaro. Todo dia tem que ser Dia Nacional da luta fora Bolsonaro. O Ira Nazari, Paranavaí, uma segunda chamada no jornal alemão anuncia o vírus chamado Bozid-17 sobre o próprio Bolsonaro. Crispim Cleide, de Belém, uma vergonha para o nosso país. Enquanto o Lula ficou preso sem prova, o Queiroz é colocado em menos de um mês em prisão domiciliar. É brincadeira. O Nildenor Amorim, tudo na justiça que não é contra o PT, acaba em pizza. E o Luiz de São Mateus pergunta, cadê o Aécio Neves? Isso é uma pergunta interessante, viu? Muito interessante. Amanhã faz 47 anos da morte de um grande cantor. Ele morreu naquele desastre. Ontem eu falei da morte da filha dele, que tinha um bar lá em São Bernardo. 47 anos da morte de Agostinho dos Santos. Era um cantor de prima, assim, nível lá em cima. Ele morreu com apenas 41 anos. Também fez cinema. E vamos lembrar a participação pequena dele no filme Garota Enxuta, de 1959. Uma noite faz tempo também me falaram assim, mas depois a luz clara do sol, os seus olhos me viram passar, e na glória da tarde de paz me deixaram voltar. Tá aí, homenagem ao nosso Agostinho dos Santos, 47 anos da morte dele. Falei no início do programa e vamos passar um VT para conferir um trailer da série. Hoje, 15 para as 10 da noite, a série de entrevistas com Putin, feitas pelo Oliver Stone, grande cineasta americano. São 4 sextas-feiras seguidas, sempre às 15 para as 10. Vamos conferir o trailer da série.
Uma entrevista franca e aberta com temas sensíveis sobre a história recente da Rússia. 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф 20 века. Revelações bombásticas como sugerir a Clinton a entrada da Rússia na OTAN. E ainda, como Putin cuida da própria segurança. Я с Кастро разговаривал на этот счет. И он мне сказал, знаешь, почему я жив? Я спросил, почему? Он, потому что я своей безопасностью всегда занимался лично. É nesta sexta-feira, às 9h45, aqui na TVT. Grande, hoje, 15 para as 10, tá? O grande Colibri, que dirige lá a Brasil Atual, né? Manda o nome Milton Peruzzi, era aquele jornalista que eu queria lembrar o nome, que cobriu o Palmeiras e que deu origem, criou a expressão, vai acabar em pizza, porque eles comiam pizza depois do programa. Mandar um abraço pro Vander Prata, abraço que ele manda abraço da Bahia, Júlio Villanova, o Celso Adolfo, Salvo Vinícius de Moraes. Celso Adolfo é um dos maiores músicos de Minas Gerais. Toca para burro, compõe para burro. Grande Celso Adolfo. Qualquer dia vamos acabar o programa com o Celso Adolfo aqui. O Alexandre Magno, o Helder de Castro Dantas, tá? Falando em programação da TVT, lembro que às 8 da noite tem o Central do Brasil. 15 minutinhos, de segunda a sexta, mas é muito legal. Conteúdo, muito conteúdo que tem no programa é sugerido pelos próprios telespectadores. Hoje é o dia do Frescobol, não vai dar tempo de botar vídeo, só quero lembrar que foi talvez tenha sido criado pelo grande Milor Fernandes. Eu vou falar agora aqui do Momento Cobrança. Momento Cobrança. Sabe quantos dias da morte, da execução de Marielle Anderson? E aí até agora a gente não sabe quem mandou matar? 849 dias. 849 dias. E o Queiroz, agora em casa que não vai falar mesmo, né? E a dona Márcia, agora em casa que não vai falar mesmo. Que beleza, hein, senhor Noronha? Que beleza, parabéns, hein? E o celular, porque os 13 celulares do Capitão Adriano também, nós estamos esperando a perícia. E o celular do Gustavo Bibiano, do ministro, que veio dos Estados Unidos, até agora a gente não sabe o que contém, né? E o Serra? Vai ficar por isso mesmo, ninguém vai falar mais nada, acabou, denunciaram, pum, Ministério Público, tá, pum, conta na Suíça e a grande imprensa calou-se, tá bom? Quanto tempo eu tenho? Vamos ver aqui. Hein, Isaac, quanto tempo nós temos? 2 minutos. Ontem nós falamos de Vinícius de Moraes, tá? O Celso Adolfo até lembrou aqui, nós lembramos de 40 anos sem o Poetinha, que morreu com 61 anos, 66, se não me engano. Faixa de 60 e poucos. Agora, além de poeta, diplomata, grande letrista, ele também era músico. Fazia muito bem, tinha uma melodia, era bom melodista. Então o Zé Renato, que é um baita cantor, amigo nosso, botafoguense, as maiores vozes do Brasil, vai mostrar pra gente agora no final uma melodia, uma letra e uma melodia do Vinícius. Estamos aqui ainda homenageando o grande Vinícius, que nos deixou há 40 anos. Então, com vocês, o Zé Renato, que vai interpretar Medo de Amar, que é belíssima, e depois o grande amigo Zé Renato se fica com o seu jornal. Bom fim de semana para todo mundo e a gente volta na segunda-feira. Um abraço. Vira essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém não se surpreenda se uma outra mulher